Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva, da disciplina de Elaboração e Análise de Projetos. Dando sequência à nossa disciplina, vamos para mais uma aula tratando hoje sobre o encerramento do plano de marketing, falando da estrutura de comercialização e localização de negócio. Revisão. Na aula anterior, nós tratamos das estratégias promocionais que fazem parte do plano de marketing, que se tratava nada mais nada menos do que a forma como são divulgados os produtos da empresa. Como tarefa, foi pedido para cada grupo preencher o item 3.3 do TCC, escolhendo as formas de divulgação, e também foi pedido para que cada grupo inventasse uma logomarca para acompanhar o nome da empresa, criando assim uma marca. Na aula de hoje, nós vamos encerrar o plano de marketing tratando de suas duas últimas partes, a estrutura de comercialização e tratando também da localização do negócio. Bem, estrutura de comercialização. Essa estrutura de comercialização, ela diz respeito aos canais de distribuição, isto é, como seus produtos, seus serviços chegam até os clientes. A empresa ela pode adotar uma série de canais para isso, como vendedores internos, vendedores externos, representantes, etc. É necessário refletir então sobre quais serão os meios mais adequados para se alcançar os clientes. Para isso, a gente tem que pensar um pouco no tamanho dos pedidos, na quantidade de compradores e no comportamento do cliente. Isto é, se ele tem por hábito comprar pessoalmente, se ele gosta de utilizar o telefone para obter informações ou de alguma outra forma. É importante ressaltar que a comercialização ela é muito importante, para não dizer essencial para a empresa. E por isso, então, as pessoas que trabalham com essa parte de venda devem conhecer muito bem os produtos e também as vantagens que a empresa tem em relação à concorrência. Além da loja e vendedores e do próprio telefone, que são métodos mais tradicionais, é importante se pensar em WhatsApp e também em redes sociais, em especial o Facebook e Instagram, como instrumentos de venda que são muito utilizados atualmente. Lógico que, conforme a gente viu na aula anterior, eles devem ser usados para a divulgação dos produtos e serviços da empresa, mas é importante também usá-los como forma de converter essa divulgação em vendas. Localização do negócio. Nesta etapa do plano de marketing, deve ser identificada então qual a melhor localização para a instalação da empresa e também justificar os motivos da escolha desse local. Um bom ponto comercial é aquele que gera um volume razoável de vendas. Por isso, se a localização é fundamental para o sucesso do seu negócio, leve em considerações alguns aspectos, como, por exemplo, condições de segurança para você e seu cliente, a facilidade de acesso, o nível de ruído, as condições de higiene e limpeza, local para estacionamento, né? Você tem que ficar atento em relação à proximidade dos clientes que você tem como público-alvo, ao fluxo de pessoas na região, se você depende de fachada, né, para chamar a atenção, e também se certificar da proximidade dos concorrentes e até que ponto você está disposto a enfrentá-los diante dessa proximidade. Ainda falando sobre localização do negócio, é importante destacar que a definição do ponto ela está relacionada com o ramo de atividades, ou seja, você deve escolher a localização em função do tipo de empreendimento. Então, uma fábrica, uma empresa que vai ter um galpão, ela vai ter uma localização diferente de uma loja que atende ao consumidor direto, né? Por questão de custo de aluguel, enfim, por variáveis que influem no custo e que por isso influem na escolha do local do imóvel.
Um outro ponto é sobre compra ou locação. A compra de um imóvel para instalação de uma empresa é uma opção pouco comum, ainda mais para empresas que não são de tão grande porte. Por quê? Porque agindo assim você acaba por imobilizar a maior parte dos recursos, comprometendo então o próprio capital de giro da empresa. Dessa forma, como regra geral, se recomenda então alugar um imóvel. De qualquer forma, é importante verificar se no local que vocês imaginam instalar a empresa é permitida a atividade desejada, né? Obviamente que quando a gente vai fazer isso na vida real, por assim dizer, a gente tem que consultar a prefeitura, a chamada guia amarela do imóvel. Muito bem, feitas essas considerações, então vamos explicar qual a atividade proposta para esta aula. Na atividade proposta, então, nós vamos fazer o item 3.4 e 3.5 do TCC. Iniciando, então, pelo 3.4, chamado Estrutura de Comercialização, vocês devem listar as formas que a empresa vai realizar a venda. Então, eu recomendo, além da forma tradicional, pensar em se utilizar das mídias sociais, tá? Em especial Facebook e Instagram. Este é um item, então, super simples do TCC, vai levar aí um parágrafo, dois, na maioria dos casos, tá? Então, você deve listar como será feita a venda, se na loja física, quantos vendedores vão ter para fazer essa venda, se externo, com vendedores, com representantes comerciais, e também se vai fazer vendas pela internet, qual que vai ser essa estrutura de vender pela internet. Mas é bem simples. Já a localização, que é o segundo item da atividade, é o 3.5 do TCC, então é pedido então que se defina o local da empresa. Obviamente que a maioria dos grupos já definiu isso, porém agora a gente tem que colocar informações que justifiquem essa escolha. Então o que eu peço? Peço para que vocês insiram o mapa, tá? A partir do Google Maps no trabalho. Como que vai fazer isso? Então vocês acessam o Google Maps, pode ser no computador ou no celular, e aí vocês identificam o local onde a empresa de vocês vai funcionar, onde vocês imaginam que vai funcionar. Aí vocês podem copiar a tela, né? Dar um print screen da tela. Daí na sequência você pode buscar os concorrentes diretos próximo a esse local. O Google tem uma função, né, de procurar próximo. Então, por exemplo, se a minha empresa é um bar e eu defini ali aquela rua, então eu faço uma procura naquela região por bar. E aí o Google vai mostrar os bares que tem próximo. Tá? E aí também vocês fazem uma cópia dessa tela. Tá? E aí, então vocês vão ter duas imagens. Tá? É importante que essas duas imagens constem no trabalho. Às vezes uma só, se a segunda imagem ficar boa o suficiente, vocês podem usar só a imagem da própria concorrência. Então, com essa imagem, vocês vão fazer a justificativa da escolha do local, falando sobre a concorrência, falando sobre o público-alvo, o conhecimento que vocês têm da região, enfim. É importante usar essa imagem também como apoio, até para dar um corpo maior para o TCC, ok? No próximo slide eu vou colocar um exemplo. Então aqui está um exemplo, tá, que consta no plano de negócio da empresa da minha esposa e minha. Então aqui foi uma procura que eu fiz no Google por estúdio de Pilates, tá? Aqui na região, né? Aqui eu moro mais ou menos aqui e o estúdio é mais ou menos aqui assim, tá? Deixa eu fazer uma marcação aqui. Então o estúdio é mais ou menos aqui. Então, o que eu fiz? Eu procurei nessa região por estúdio de Pilates, e daí o Google foi marcando ali, ó, cada coisinha desse aqui é um estúdio que seria um concorrente nosso, né? Aí, então, eu peguei em preto aqui e fiz qual é a área de abrangência nossa. Ou seja, nessa região aqui não tem nenhum estúdio de Pilates, e a gente imagina que as pessoas possam vir nos procurar, né? Aqui onde tem bastante já é outro bairro, né? Tem uma
a BR aqui, 277, que separa, então, que é um divisor importante, tá? E aí, então, a gente fez um texto ali, né? Para a definição do local da empresa, foi verificado que no bairro Cajuru, onde os empreendedores residem, ou seja, a gente escolheu esse bairro por questão de comodidade, né? E por conhecer a região. Então, onde os empreendedores residem, não tem nenhum estúdio de Pilates conforme a figura. E a premissa, então, para a escolha do local é que o público-alvo, na sua maioria, quer se deslocar o mínimo. Então, o estúdio teria que ficar perto do local onde as pessoas moram ou trabalham. Ok? Então, para o local, eu entendo que um parágrafo de introdução, uma imagem e mais um ou dois parágrafos justificando essa escolha já é suficiente. Tá bom? Seria isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.